Que bom que vocês escolheram estar aqui. Eu sempre falo isso quando eu estou na Escola de Paz, não é? Porque a Escola de Paz, ela nasceu no coração de Deus verdadeiramente. Esse projeto foi comunicado ao coração da Fran há muitos anos, uns 3 anos atrás. E comunicado ao meu, um pouco eu não entendi direito, né? Foi meio pela metade. Para ele deu o projeto e deu o nome do projeto. Para mim, ele só disse para falar para os pais. E aí, quando ela me convidou, eu já contei essa história aqui, eu quase tive um treco de tanta alegria, porque eu entendi o que ele tinha me dito, né, no passado. Então, nós vamos hoje tratar de um tema que já está no meu coração há muito tempo, realmente há muito tempo, e eu confesso que eu venho adiando. E eu vou contar muito com a colaboração de vocês para que a gente consiga desenvolver esse tema. Vocês já vão entender por quê. Vamos orar? Pai, muito obrigado pela oportunidade de estarmos reunidos aqui para tratar desse tema, Senhor. Nós contamos com Tua graça, Pai. Obrigada porque o Seu amor não cessa. Obrigada porque não estamos aqui à toa, Senhor. Obrigada porque a capacitação para tratar desse assunto vem de Ti, vem do alto, Senhor. E a capacitação para que os meus irmãos entendam também vem de Ti. Obrigada, Senhor. Obrigada por uma noite de refrigério, de entendimento, de alertas, Senhor. Muito obrigada. Eu te louvo e te agradeço por essa noite, correndo da forma como o Senhor planejou, Pai. Muito obrigada. Eu te louvo e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Você pode colocar o slide para mim? Tcharam. Quando você vê essa imagem, o que te passa pela cabeça? Pode falar. Desespero, medo, vergonha? Qual será nosso assunto de hoje? Abuso sexual infantil e de adolescente. Amém. Então, esse assunto, irmãos, ele é um assunto pesado, vamos falar português, claro. Não é um assunto fácil. Não é um assunto fácil de conversar, não é um assunto fácil de abordar, e por isso que eu venho adiando. Só que quanto mais eu adiava, mais batia na minha porta esse assunto. E a gente não está trazendo esse assunto hoje porque isso acontece muito nesta igreja. A gente está trazendo porque isso acontece muito em todos os lugares. Então, a gente não está tratando especificamente com você no sentido do que está acontecendo aqui. Nós somos corpo de Cristo e, como corpo de Cristo, a gente foi feito para ajudar uns aos outros. E não só ajudar e contribuir com quem está na igreja, amém? Não é assim? Então, essa instrução é para que a gente aprenda a lidar com esse assunto, que é um assunto doído. Mas para que a gente possa colaborar, porque isso pode estar acontecendo do seu lado, pode estar acontecendo na sua família, pode estar acontecendo na casa do seu vizinho. Gente, é uma coisa tão impressionante. Vou contar o que aconteceu ontem. Eu fui de manhã ao salão de beleza e o salão estava cheio não, tá? Tinham 2 profissionais, eu e mais um cliente. E cheguei lá para cuidar da beleza. E adivinha, eu estava 10 minutos lá e uma pessoa contou um caso de abuso. E a outra disse assim, nossa, eu recebi aqui no grupo agora também, no grupo de mulheres, e começaram a contar os absurdos, e foram 3 de uma vez só. E aí eu tive a certeza de que, porque eu te confesso, eu estava desconfortável ainda de tratar esse assunto. E aí eu falei, Senhor, obrigada, então é isso mesmo, né? Só o Senhor confirmando. E eu passei o dia ontem um pouco amassada. Você entende quando eu digo amassada? Porque as histórias não são bonitas. Mas, vamos lá. A primeira coisa que eu falo sempre para o pessoal da Escola de Paz, e comento com a Aurinha, por que eu queria abordar esse assunto, porque tem um detalhe muito importante que eu quero que você guarde. Parece que nós adultos não entendemos o que é um abuso sexual. A gente normalmente acha, porque quando a gente entende o que é sexo, né? Acho que você já entendeu, né, também. Então a gente acha que o abuso sexual é uma relação sexual. Então, o primeiro ponto que eu quero tratar com vocês é que sim, é uma relação sexual, mas não só uma relação sexual. E por isso que essa é uma noite para você ficar alerta e entender os sinais. Amém. Tudo bem, gente? Podemos? Contando com a graça? Amém. Ok, então vamos lá. O texto é longo, mas enfim. Abuso sexual é o envolvimento de uma criança numa atividade sexual que ela não compreende completamente
e é incapaz de consentir, ou para a qual, em função do seu desenvolvimento, da idade em que ela está, ela não está preparada e não pode consentir. Ela não sabe nem o que está acontecendo, né? Ou que viole as leis ou os tabus da sociedade. O abuso sexual infantil é evidenciado por essas atividades entre uma criança e um adulto, ou uma criança mais velha, né? Ou um adolescente, enfim, em razão da idade ou desenvolvimento. Esta é uma relação de responsabilidade, confiança e poder. Então, o abuso, ele sempre acontece com alguém que é mais jovem, alguém que tem um pouco mais de idade. Pode ser um adulto, enfim, pode ser uma criança de 4 anos, como a história de ontem, e homens de 40 anos, mas também pode ser uma criança de 4 anos com uma criança de 11 anos, né? E as principais características são essas: existe um abuso de poder, né? E a gente vai tratar já de alguns mitos e verdades sobre isso. As características são relação desigual de poder, porque uma criança de 11 anos, pasmem, uma criança de 11 anos pode abusar de uma criança mais jovem. Uma criança de 11 anos tem poder sobre uma criança de 4. Ela é mais alta, ela tem uma potência na voz, e se ela disser, psh, fica calado, hein? Isso é uma relação de poder, né? Imagina um adulto. Tem uma traição de confiança, que a gente já vai ver que o abusador, ele não é o cara, pode ser também, mas a grande maioria, o abusador é uma pessoa próxima, é uma pessoa na qual a criança confia, a criança e o adolescente. Abuso psicológico, nem sempre tem violência física, nem sempre tem violência física. O abuso sexual, o abusador pode não encostar na criança, né? Isso que eu quero muito que os adultos aqui entendam, porque eu acho que tem muito uma associação com o sexo, né? Com o sexo, com a penetração, e aí a gente pode cair no risco de falar assim, não tem como acontecer nada, eu fui ali na padaria em 2 minutos, como é que ele vai transar com a minha filha? Então, não precisa transar, tá? Para que um abuso ocorra. O muro do silêncio. Para cada caso denunciado, tem 20 outros que não são denunciados, gente. E a gente vai entender o porquê que esse silêncio ele ocorre, tá? Não é à toa. Então, motivos do silêncio. Questões financeiras da família. Às vezes, a mãe sabe que o pai abusa, mas ele é o mantenedor da família. Então, ela não tem como se separar. Às vezes, não tem para onde ir. Não tem como pegar o filho ou os filhos, porque às vezes é em série, e ir embora dali, né? Outra questão, os sentimentos. Então, tem cônjuge de abusador que é apaixonado pelo abusador e faz conta que não vê, para não perder o objeto amado. E questões legais, porque tem uma coisa assim, se acusa e se for comprovado, esse cara vai para a prisão e a primeira coisa que vão fazer com ele é violá-lo, né? Porque abusador e estuprador na prisão, na delegacia, na verdade, dizem que não chega nem no presídio, né? Isso já acontece. Então, assim, existe as questões legais, a família fica com medo do que pode acontecer com a própria família e com a pessoa que abusa, né? E a vítima se cala por medos diversos. A gente vai ver daqui a pouco algumas frases que ocorrem, né? E eu vou trazer alguns exemplos que eu conheço, né, gente? Eu atendo pessoas. Então, assim, coisas que eu já ouvi. Coisas que eu ouvi ontem no salão de beleza. Dos fatos, né? Que aconteceram. Então, a criança ou o adolescente, ele se cala por uma série de medos, né? Porque ele é ameaçado, e mesmo que seja uma ameaça aparentemente simples, ele tem vários outros medos envolvidos. Vamos ver alguns mitos e algumas verdades, né? Que eu acho importante. Primeiro, os pais acreditam que não vai acontecer nunca com o filho deles. Que isso é alguma coisa que acontece lá longe, que acontece na periferia, né? Enfim, na comunidade, aqui não acontece. Comigo não, minha família é maravilhosa. Então, acontece dentro de família maravilhosa. As pesquisas revelam que 1 entre 4 meninas, 1 entre 4 e 1 entre 10 meninos serão vítimas, costumam ser vítimas até os 18 anos. É um número muito, muito, muito grande. Então, a noite de hoje não é para a gente ficar apavorado, irmãos. Em nome de Jesus, guarda teu coração em relação a isso. É para que a gente tenha
entenda os sinais e fique um pouco mais alertas. Eu não quero que você saia daqui desconfiando de absolutamente todo mundo, com medo de tudo. Não é isso. Mas é importante que você saiba, conheça alguns sinais e desmitifique algumas coisas, tá? Porque você pode ser a pessoa que vai evitar ou que vai tirar uma criança desse inferno. Um dos casos que eu ouvi ontem foi uma vizinha que mal conhecia a menina. O caso estava fresquinho. A minha cabeleireira estava no grupo de mulheres e começou a falar comigo, a desabafar. E ela falou, ela foi para o conselho tutelar e ela vai dar a resposta hoje para a gente do que aconteceu. E chegou a resposta, os caras foram presos, enfim. E era pai e tio. Então, assim, e uma menina de 4 anos. E foi uma vizinha. Eu pedi ao Espírito Santo hoje a caminho daqui que ele me dissesse exatamente que exemplo eu poderia usar ou não. E ele acaba de me liberar para os exemplos. É para que você fique atento. A menina estava brincando, mudou para próximo da casa dela, 2 casas depois, e ela estava no portão brincando com a filha, e essa menina também estava no portão, e as duas começaram a se entender super bem. E aí a filha queria brincar com os brinquedos que tinham dentro da casa dela, na garagem ali, e ela pediu à mãe se a menina podia entrar, e a mãe permitiu. E a garota entrou. E a filha dela sentou para brincar. E a menina só brincava de pé. 4 anos. Aí essa moça foi e perguntou, meu amor, por que você não senta? Ela falou, não, até que ela insistiu, por que você não senta? Ela, porque dói. Aí ela falou, caramba, pegou um copo d'água, sentou a garota, aconchegou a garota no colo e disse, o que está acontecendo? Conta para tia. Eu não posso contar, tia, senão eles matam a minha mãe. E aí ela conseguiu contar, trancou o portão. Ela conseguiu gerar confiança na menina, trancou o portão e ligou para a polícia. Quando o carro de polícia chegou, eles fugiram. Era um pai e um tio, né? E aí, naquele dia, isso tinha acontecido no dia anterior, naquele dia chegou a resposta de que haviam pego, em São Paulo, isso, haviam pego uns caras num hotel e eles estavam indo para a prisão, enfim, tudo mais. Então, às vezes, pode ser você a pessoa que vai trazer à luz o que está acontecendo e salvar uma criança ou um adolescente. Bem? O abusador é um psicopata, pedófilo e louco. Abusador não traz na testa, oi, sou abusador. Não vai ter. São pessoas aparentemente normais, com uma vida social dita normal, tá? Que convivem com você, que são bons profissionais. Né? Porque a gente tem a impressão de dizer assim, o cara é marginal, né? Fala de um jeito meio estranho. Tem uns estereótipos, sim ou não? Então, não é assim. Podem ser pessoas absolutamente comuns, né? Com que você está acostumado. E nem sempre é um psicopata, nem sempre é um louco. Pedofilia é um transtorno psicológico, precisa de tratamento, mas não vem na testa. E nem sempre você nem sempre percebe os sinais. Porque eles são especialistas em disfarçar os sinais. Senão, eles não conseguem cumprir esse plano satânico bem feito, né, de arrasar com a vida de alguém. Então, os laboratórios de estudos da criança da USP apontam que, entre 85% e 90% dos casos, o abusador é conhecido. Né? 30% são pais e 60% amigos da família, que levam uma vida social comum. Tá? São números altos, né? É chocante, né? Outro mito, as crianças inventam serem vítimas. Essa menina está inventando, claro que não. Tio fulano é tão bacana, gosta tanto dela. Então, 92% é verdade. Quando uma criança fala que algo aconteceu, 92% é verdade. E os 8% que sobram, 3/4 dessa mentira, dos casos, é porque tem um adulto fomentando isso. Tipo alienação parental. Ai, tá vendo? Seu pai mexeu em você. E a criança, dependendo da idade, ela tem uma facilidade muito grande para fantasia, né? Quem tem filho aqui? As crianças têm uma idade que elas vivem no mundo da fantasia, assim que elas aprendem, assim que elas realizam, né? Então, o adulto que induz a mentira usa isso, assim como o abusador também usa isso, né? Essa coisa criativa da criança. Então, 92% é verdade. Eu já vi casos de pessoas que chegaram para mim, aconteceu assim, assim,
primo do meu vizinho, mas Márcia, acho que é mentira, porque olha... E hoje em dia, na televisão, as crianças estão expostas a tanta coisa erotizada, né? Então ela deve ter visto em algum lugar. Não sei se você já ouviu isso. Ela deve ter visto em algum lugar. Ela deve ter escutado falar, mas não deve ser isso, não. Então, 92% dos casos é isso, sim. Tá? Outro, mito. O tempo cura todos os males. A criança vai esquecer, é só não tocar mais no assunto. Mentira. Pode ser que ela viva uma vida normal, gente. Mas assim, normalmente não é. E a gama de possibilidades é são muitas possibilidades. A gente vai ver alguns sinais. Pode ser que ela cresça bem, vai ter um problema de ordem sexual lá na frente. E a gente vai ver mais adiante. Não são só questões ligadas a sexo, são questões ligadas à vida. Porque é uma criança que cresce muito insegura. E cresce com um sentimento de menos-valia, porque ela é suja e não presta. Normalmente é isso. E a gente encontra adultos casados com filhos que foram abusados e têm esse discurso. Como é que pode? Mas porque foram abusados lá no passado. Então, são pessoas que muitas vezes não conseguem se acertar emocionalmente, profissionalmente, pessoalmente, não conseguem se realizar devido a isso. E é muito interessante porque às vezes a gente está com uma pessoa... Eu tive um caso no passado e que eu dizia assim... Eu também devo confessar, tá, gente? Eu vejo essa possibilidade... em quase sempre, eu estou sempre achando que pode ter alguma coisa desse tipo por trás. E normalmente tem, quando eu penso. E eu dizia assim, gente, tem abuso aí. Mas a pessoa não me trazia. Não me trazia. Eu dizia, onde é que eu estou errando, né? Por que eu ainda não consegui estabelecer um vínculo de confiança tal com esse paciente meu que ele não me trouxe? Enfim, era uma moça e era uma mulher. E além de... Ela tinha um transtorno psicológico, psiquiátrico, na verdade, e havia sido abusada. E ela só me contou 8 meses, quando ela estava comigo já em terapia há 8 meses. Mas eu já sabia. Sabia, inclusive, em que contexto tinha sido. Dava para perceber. Enfim, é isso aí que a gente pôde realmente mexer, né? E tratar. Então, é algo para ser tratado. Essa história não foi nada demais, gente. Foi o priminho de 11 anos que pegou e botou e lambeu e... Vai esquecer. Não é assim que funciona. Pode até ser, mas normalmente não é, tá? Mito. Quando a criança permite os avanços sexuais do agressor sem esboçar uma resistência, na realidade não existe abuso. Deixa eu te falar, a criança é sempre vítima. Ah, mas ela usava um shortinho fininho, ela é vítima. Ah, mas ela vivia com os peitinhos de fora, ela é vítima porque ela é criança. Ela não sabe exatamente, mas ela vivia dançando El Chan, ok, mas ela é criança, né? Então, mas foram tantos anos, por que ela não me disse? Então não era abuso, né? É sim, é abuso. A vítima é sempre vítima, a defesa não ocorre por medo e pelo trauma em si. Porque, como é alguém na qual ela tem confiança, é um choque muito violento, né? Depois ela pode até se acostumar, porque ela se acostumar no sentido assim, ela sabe o que vai acontecer. Meu tio veio. Vai ter o aniversário e meu tio chegou. Aí vai acontecer. Aí acontece. Ela sabe a rotina. Ela não consegue sair da rotina se ela não conseguir gerar confiança no adulto para contar isso. Tá? Então, com contato físico, o abuso pode ser o dito gravíssimo, que são só 24%, só não, né, gente? Mas assim, no universo 100% são 24%, aí a gente está falando de penetração e do ato sexual, propriamente dito. O contato sexual grave, introduz alguma coisa, lambe, passa a mão, enfim, mas com contato físico. E o menos grave, beijo, erótico, esse tipo de coisa. Agora, a coisa mais incrível é que pode ser sem contato físico, uma forma verbalizada, de começar a falar coisas eróticas, começar a dizer que é bonitinha, que é gostosinha. Não vou entrar muito em detalhes, vou deixar você pensar a respeito, né? Que dá para ter uma ideia, né?
Vocês estão com uma cara, gente, é nojento mesmo, desculpa. Tem gente assim, ó. Pois é, eu passei mal ontem, tá? Verdadeiramente. Precisei orar muito para ficar bem. Então, uma forma verbalizada. E aí é que eu quero que você fique atento no seguinte: o mundo é mundo, né, gente? E o mundo tá erotizado, a música tá erotizada, os filmes, as novelas, tá tudo erotizado. Então fica fácil essa forma verbalizada, né? O povo de Deus não fala, ou pelo menos evita, né? Falar palavrão, palavra torpe, o que não presta. A gente se guarda disso. Mas o mundo não. Então falar que, nossa, essa menina tá, vai ficar gostar. É normal, né? Só que a criança ouve. Isso também é uma forma de abuso. E a visualizada, que é se exibir, né? Mostrar os órgãos genitais. Eu tô aqui me controlando para não falar o português mais assim. Tá bonitinho, né? Tô falando direitinho, né? Mas colocar o membro para fora, veja, ela não precisa tocar. Gente, esse assunto, eu já como eu disse, estava no meu coração há muito tempo para falar. Mas ele agora apertou, de um mês para cá, a coisa foi apertando de um jeito. Todo dia esse assunto chegava na minha vida. Estava conversando com uma pessoa e do nada a gente estava falando que a pessoa tem a menina tem uma filhinha que vai fazer 1 ano ainda. E aí eu falei, não, eu estou estudando um pouco mais sobre abuso sexual. Ela falou, mas você sabe que eu tive pensando que eu fui abusada? Eu falei, como assim? Ela, não, porque assim, o abuso não é só o ato sexual, né? Eu falei, não é. Quando eu ia para a explicadora, sabe a professora? Que eu estava ruim lá numa matéria, o marido dela sentava no quarto e ficava se masturbando para eu ver. Então eu estava aqui, a minha professora aqui, ela não via, mas eu via, mas eu não entendia nada daquilo. Achava estranho, me dava um certo nojo. Agora falando, né, ouvindo falar de abuso, isso não era um abuso? Ou seja, ela passou ilesa por isso. Glória a Deus. Mas é abuso, né? Então, apresentar revista pornográfica, filme, pornografia, seja, né, num período, numa revista, seja em filme, seja lá o que for, isso também é abuso. Levar a criança, e isso é comum, deixar que a criança veja uma relação sexual. Isso é abuso, né? Não encostou a mão, isso é abuso. Então, são diversas formas. E aí, a minha ideia hoje era a gente entender o que é o abuso, essas diversas formas, a gente vai entender os sinais e a gente vai chegar como é que a gente trata isso, como é que a gente conversa com uma criança depois do fato e como é que a gente conversa para prevenir isso, como é que a gente pode fazer a prevenção. Mas a gente precisa passar por isso, né? Assim, no dia houve um assunto também muito... Eu falei, gente, como é que as pessoas não perceberam, né? Que um amigo da família não usava cueca e vivia de short largo. E aí, quando a criança falou que não queria chegar perto dele, eu tenho nojo porque... sei lá o nome que se tratava na época, porque cada família dá um nome, né, para as coisas, né? Então, sei lá, porque ele fica com, sei lá o nome que se dava, que seja o pinto para fora... E aí a família falava assim, você não sabe que ele é assim mesmo? Ele está sempre bêbado, ele é brincalhão assim mesmo, é só não olhar. Acontece, tá? Sobre o abusador. Então, gente, pessoas feridas ferem. É muito comum um abusador ter sido abusado. Esse caso que eu ouvi ontem, eram 2 homens, irmãos, que abusavam da filha de um deles. 2 irmãos. Gente, 99% de chance deles terem sido abusados na infância deles. Né? O abusador, ele tende a reproduzir. E a criança abusada, muitas vezes, também tende a reproduzir. Então, a gente tem casos de crianças de 12 anos que abusam geral, abusam dos primos, abusam dos vizinhos, porque vêm sendo constantemente abusados, né?
Então, de cada 10, 2 a 3 foram abusados sexualmente quando criança e viveram dentro de uma família disfuncional. E podem ter sofrido abusos emocionais, abusos físicos, normalmente é um somatório. Pode ter sido só sexual, de ordem sexual, mas pode ter sido um abuso emocional, pode ter sido uma negligência, enfim, não tinha direito o que comer, não era bem cuidado, como pode ter sido físico, né? Apanhar, ser espancado, esse tipo de coisa. Pode ter um distúrbio psíquico. Pode ser alguém com distúrbio psíquico, ou não necessariamente. Utiliza a curiosidade natural da criança. Gente, a estrutura, ela é muito bem feita, né? Ela é feita de uma forma que envolve a criança, né? Criança é curiosa. Então, a coisa é mais ou menos assim. Nossa, você gosta tanto de carrinho, o tio lá no quarto tem um monte de carrinho legal, você não quer ver? Usa a curiosidade. A criança vai ver o carrinho, né? Nossa, mas se você, sei lá, for ali atrás com o tio, ou sentar aqui no colo do tio e da tia, tá? A maioria é homem, mas tem muita mulher abusadora, que também foi abusada. A tia vai te trazer, vai te contar uma coisa que ninguém sabe, só você vai saber. Usa a curiosidade, usa a brincadeira, né? É realmente bem ardiloso. Faz ameaças, e as ameaças são as mais incríveis possíveis. A de ontem era assim: se você contar para sua mãe, nós vamos matá-la. Você quer perder a sua mãe? 4 anos. Então são ameaças do tipo assim: se você contar, vão chamar a polícia. E vai todo mundo ser preso. Você vai ficar sozinha no mundo, igual esses meninos que ficam na rua, não têm o que comer. Né? Eu conheci um caso que era assim: essa casa é do meu pai. Se você contar, vai todo mundo para a rua da tua família, você vai morar debaixo da ponte. Né? Então são ameaças desse tipo. E está sempre numa posição de poder, como eu já disse antes. Ou é um adulto, o poder do pai, do tio, ou de um adulto conhecido, ou de uma criança mais velha, né? Aí algumas frases que eu coloquei. Mate sua mãe. Essa daqui também eu ouvi, é muito engraçado. Você sabe que seu pai é muito nervoso, né? Se você contar para ele, ele vai me matar. E se ele me matar, ele vai ser preso. Você nunca mais vai ver seu pai. Então tem uma barganha. A criança se cala e se sujeita. Primeiro que ela não está nem entendendo direito ao que ela está se sujeitando. Se tiver dor física, ela está se sujeitando a uma dor física, mas nem sempre tem a dor física, né? Como eu falei. Mas ela se cala por medo, porque senão algo pior pode acontecer. Né? Não conta para ninguém, é um segredo só nosso. Esse é um clássico. É um segredo só nosso, porque você é tão esperta. Só você pode fazer isso. Só com você que eu faço isso. Esse carinho, o tio ou a tia só faz em você, porque as outras crianças são muito sem graça. É um segredo só nosso. Né? Um grande laço esse do segredo. Aí sim, alguns sinais. Primeiro, gente, são sinais. Não quer dizer que todo mundo que uma criança que apresente isso, com certeza foi abusada, tá? Não é assim, são sinais. Sintomas somáticos mesmo, erupção de pele, enfim, uma criança que vive com algum tipo de doença, pode ser tristeza, não tem como não ficar triste, né, gente? Então, tristeza. E aí, o que é interessante perceber? É a mudança no comportamento da criança. Se é uma criança mais quieta, sempre ficou na dela, sempre brincou muito bem sozinha, aí os primos vão para lá e você chama para brincar, ela prefere brincar sozinha, ok, não teve diferença. Mas é legal ficar atenta a essa diferença. A criança brincava, era alegre, era feliz, corria para um lado e para o outro, agora vive quieta num canto. Né? Inapetência, falta de vontade de comer, comia muito bem, agora não come mais. Xixi na cama. Ih, faltou a palavra xixi. Enurese, que é fazer xixi na cama.
já passou da idade, já desfraudou, tá tudo certo, de repente começa a fazer xixi na cama. Masturbação constante, que tem uma fase da vida da criança que ela descobre a região genital, né? E aí, toda a região genital não é só a de adulto, a de criança também dá prazer. E aí ela descobre por algum motivo, ou tomando banho, ou porque sentou em cima de uma almofada, no caso da menina, enfim. E aí existe uma masturbação natural, numa certa idade. Mas se ela for constante, pode ser um sinal. Gagueira, roubar pequenas coisas, repulso ou medo de alguém, esse eu acho um sinal muito importante, e eu já vi isso acontecer, e os pais não estavam dando atenção. Sempre se deu bem com fulano. De repente, quer se afastar dele, tem repulso ou medo. Sempre ficou na casa da tia maricotinha, para a mãe trabalhar ou para a mãe fazer alguma coisa. De repente, se agarra no portão e diz, não vou para lá, eu não vou. Gente, tem alguma coisa, né? Tem alguma coisa. Ou não ficar sozinho, às vezes com o pai ou com a tia, enfim. Apresentar brincadeiras sexuais. Você vê que a criança começa a brincar, pega os bonecos, mas põe os bonecos para se beijar, coloca os bonecos na posição invertida, né, com a boca no genital do outro boneco, coloca a boneca sentada em cima de um boneco, brincadeiras sexuais. E eu não pus aí, mas desenho também, viu, gente? Os desenhos de criança abusada são extremamente tristes. Elas desenham pênis enormes, desenham ela pequenininha e um pênis gigante, né? Ou coisas que parecem isso, né? Isolamento social, quer ficar quieto no canto dele, isolamento social tanto de adultos quanto de crianças, né? Mudança repentina na interação com as pessoas, eu falei disso. Baixa concentração e rendimento escolar. Ia muito bem na escola, agora fica apática e só tira nota ruim. E a professora diz para a mãe, nossa, mas ele ia tão bem, gente, coisa incrível, ele agora não consegue prestar atenção. Ou então presta atenção, mas olha aí, não faz, né? Depressão e ansiedade, tentativa de suicídio. Então, tentativa de suicídio, eu estou falando muito de criança, mas isso acontece com adolescentes também, principalmente na adolescência inicial. A gente está falando de 12, 13 anos, 15 anos, né? Um adolescente nessa idade, assim, nossa, mas ele tem força para dizer, sai daqui, tira a mão. Mas lembra que tem a paralisação, tem a quebra de confiança, tem o medo do que pode acontecer, né? Então, esses são alguns sinais. Consequências na vida adulta. Gente, de novo, por favor. Uma criança que está triste não necessariamente foi abusada. Isso for claro? Tá, ok. Mas se ela está triste, está acontecendo alguma coisa? Porque, assim, eu lembro que a primeira escola de paz, eu orava para Deus e dizia, Senhor, eu vou falar sobre o quê? Vou falar sobre o quê? E Ele me deu a palavra conexão. Eu lembro sempre disso. E eu fiquei, tá bom, Senhor, mas conexão? Como assim conexão? E aí ele foi desenvolvendo e a gente tratou sobre conexão. Pai e mãe precisam estar conectados. Conexão é conhecer no olhar. Conexão é respirou mais fundo, percebe que tem algo de errado. Eu sei que a gente vive hoje num mundo que exige muito da gente, né? Trabalhamos, ficamos mais fora de casa do que em casa, mas que nada disso roube ou prejudique a tua conexão com os seus filhos. E não importa a idade. Então, eles precisam de muita conexão na primeira infância, e vocês têm isso, né? Assim, eu percebo nas mães, eu digo vocês, né, gente? Porque, para quem não sabe, eu não tenho filhos. Mas, assim, nossa! Já passou, irmã. Eu cuido dos pais. Eu posso dizer, eu cuido dos filhos dos outros, porque eu não cuido, não. Eu cuido dos pais. É a minha forma de ajudar as crianças, amém? Então, assim, só de olhar e dizer assim, nossa, você tá estranho hoje. Ih, tá nervoso. Não é assim, por uma pequena coisa que a criança fez. Mas isso é importante que isso também acompanhe a adolescência. A adolescência, a gente sabe que é uma fase que pode ser muito desafiadora, tanto para eles quanto para os pais. Mas a gente não pode incorrer no engano de colocar tudo na conta da adolescência, na tal da aborrecência. Ah, é adolescente, né? Sabe como é que é? Eu detesto essa frase. Ai, Márcia, tá naquela fase, né? Adolescência, sabe como é que é, né? Sei como é que é. Um desafio para você, é um desafio para ele, os hormônios estão todos assim, o cérebro está terminando de formar. Ok, mas ainda assim, é importante que você esteja conectado a ele, porque ele te dá sinais, né?
Ok. Quanto mais cedo o abuso, mais profundo o dano. Porque, gente, não preciso falar isso, mas olha só. A criança, até uma certa idade, na infância toda, ela não tem noção disso, ela não sabe o que é sexo, né? Por isso que dá tanta confusão, porque ela participa dessa história, né? Ela sofre o abuso, ela pode ter prazer, ela pode se viciar no prazer e precisar de mais abuso. É duro ouvir isso, mas é fato, né? Mas só depois que rompe a sexualidade, só depois que passa da fase genital, que ela entende o que é, aí que o problema acontece. O real problema, né? Que vai... O real problema não, mas que vai determinar aí uma série de consequências na vida adulta. Então, quanto mais cedo, mais profundo, ela pode ter, na vida adulta, repulsa pelo sexo, pelo ato sexual em si. A gente pode ter uma orientação homossexual. Minha amiga Lenise está ali, que entende muito disso. Porque o que acontece? A criança, ela... Tio Freud dizia... Vocês conhecem Freud, aquele que tudo explica? Não é bem assim, não. Mas, enfim, tio Freud dizia... Vocês já ouviram falar no tal do complexo de Édipo, né? Quando a criança está lá pelos 6 anos de idade, o menino se identifica com o papai, porque ele deseja a mamãe, aí ele vira homem. Enfim, se for o contrário, a mulher, a menina deseja o papai, se identifica com a mãe e vira menina. Mas o fato é que quando ocorre uma criança para ter uma orientação sexual, para ser como Deus fez, ela precisa de uma família estruturada, né? Minimamente, né? Então, quando ela sofre um abuso sexual, ela pode se identificar com o agressor. Assim, eu sofri dor, sou uma menina, né? Não vou mais passar isso não, então eu não quero ser menina. Eu quero ser como agressor. E o oposto também. Então, a gente pode ter aí uma orientação, determinar uma orientação homossexual. Depressão. Criança deprimida é uma coisa muito triste, né? Mas, assim, é possível, tá? E na fase adulta, quem sofreu abuso constante, abuso contínuo, normalmente são pessoas deprimidas. Sentimento de menos-valia, de que não vale para nada, que é suja. Porque o que acontece? O abusador fala que ela quis, que ela gostou, coisas desse tipo, né? E aí isso faz com que ela se sinta suja e inadequada. E ela pode carregar isso ao longo da vida. Dificuldade de realização pessoal e profissional, como eu falei, e somatização diversas. Tem uma série de doenças físicas que podem estar associadas a isso. Fora problemas sexuais, assim. Eu já estive com pessoas casadas, com filhos, que tinham uma vida sexual adequada, mas só até a primeira página. Depois de um pouco mais de assunto, a gente via que não era bem assim. Que transava, ok, mas se pudesse não transava não. Que dependendo do movimento, travava. Dependendo de como ele me pega, dependendo do que ele fala, por conta do abuso. E eu já estive com uma pessoa que casada há muito tempo e que o marido não sabia do abuso. E ela só contou depois. E a vida sexual deles tinha algumas limitações por conta do abuso que ela tinha sofrido dos 6 aos 13 anos de idade. Como conversar com uma criança após o fato? Gente, criança precisa de amor e de confiança, né? Primeiro, fale com ela em particular, não fale na frente do responsável. Por quê? Pensa um pouquinho depois de tudo que eu falei. Porque pode ser ele, o abusador. Com esse caso dessa menina que ontem falaram no salão. Se essa vizinha chega, chama o pai, ai, que bom que você está passando aqui. Olha só, ela disse que está machucada, que não está conseguindo sentar. Ou então, deixa eu conversar com você, eu estou achando que essa menina está sendo abusada. Para o próprio abusador.
Então, se possível, o melhor é que você converse com ela sozinha. Criar uma sintonia durante a conversa. Senta, fica da altura da criança, conversa com ela de forma suave, né? Conversa com ela falando para quem aconselha, para o pessoal que está no departamento infantil, né? Criança conversa muito por metáfora, né? Se você disser, você está tão calada, aconteceu alguma coisa? Sabe, certa vez eu conheci um ursinho, né? Não precisa nem ser do mesmo sexo. Mas você sabe, há muito tempo atrás existia um ursinho que era um ursinho muito feliz e que brincava com as crianças, e quando ia para a igreja, na escola, na igreja de criança, fazia todas as lições. De repente, esse ursinho ficou tão triste e ninguém sabia por quê. E vai desenvolvendo essa metáfora, para que a criança diga, pois é, tia, eu estou igual esse ursinho, eu estou triste assim por causa disso, daquilo outro. Tá? Fazer perguntas iniciadas por como e não por porquê. Como você está se sentindo? Como que isso aconteceu? É diferente do porquê, porque ele gancha a culpa, né? Porque os sentimentos envolvidos nisso é medo e culpa e nojo, né? Falar com o pai e com a mãe separadamente. No caso de aconselhamento mesmo, né? Aí. Ou não, pode ser seu vizinho. Aí você fala com a mãe, no outro dia você fala com o pai. Reforçar para a vítima que ela não é culpada. Isso é super importante. Você não é culpada pelo que aconteceu. Isso a gente está falando depois do fato, né? Eu trouxe um filmezinho. Esse relógio, ele, né? Potente, né? Tomou um Red Bull esse relógio. Eu trouxe um filmezinho pra gente assistir, para te inspirar a ter conversas. Como você pode fazer? Se esse choro assim tem algo a dizer, que parece que ninguém vai entender. Se alguém ofereceu uma proposta e prometeu em troca algo que você gosta. Se esse choro tá escondendo algum segredo, algo que deixou você com muito medo. Se alguém tocou você de um jeito estranho, ou fez coisas que não são pro seu tamanho, encontre alguém de confiança e comece a chorar. Suas lágrimas irão te ajudar. Ela vai saber que alguém fez algo com você e vai fazer de tudo pra te proteger. Não engula o choro, uma campanha de enfrentamento à violência contra crianças e adolescentes. SEDECA e Governo do Paraná. Então, isso só para te inspirar, né? A criança está triste, você vai sentar para conversar com ela, você percebeu, você pode dizer, puxa, você sabe, queria conversar com você. É porque no outro dia a tia estava tão triste, que estava até com vontade de chorar. Eu bem que chorei bastante. E aí quando eu chorei, aliviou. E além disso, eu conversei com uma amiga que é muito, muito minha amiga, que eu confio muito, e aí ficou tão melhor, ficou tão mais fácil. Você está dizendo para o inconsciente dela que ela pode confiar em você, que ela pode chorar e que ela pode se abrir. Então é importante ter um adulto em quem confiar. A quem você contaria? Eu estava hoje conversando com uma pessoa que falou, ai, Márcia, você vai falar desse tema, eu tenho um sobrinho de 11 anos de idade, e ele de 9 anos de idade, e ele é tão inocente de tudo. E os pais acabaram de se separar, ele ficou com o pai, que é o irmão dela, que mora no mesmo quintal, e a mãe já está morando com uma outra pessoa num lugar distante. Ela falou, eu fico tão preocupada, porque quando ele vai passar os finais de semana lá, eu fico com o coração apertado, porque eu não conheço o cara que está com ela, não conheço o lugar onde ela está morando. Como é que eu converso com ele? Aí eu estava dando algumas ideias para ela. Ele é muito grudado com ela. Eles recentemente fizeram uma viagem no final de semana, foi ela, o irmão e ele ficou grudado nela o tempo inteiro. E aí eu disse para ela, quando você estiver em contato com ele, fala sobre o contato. A gente vai ver, existe o contato bom, existe o toque bom e existe o toque que não é bom.
Então você fala disso no momento que você está beijando, agarrando ele, vendo um filminho, e diz, ai, como é bom, né? Como é gostoso a gente abraçar quem a gente ama, não é, fulano? Quando você abraça alguém que você ama, tipo eu, vovó, seu pai, o que você sente? Ele vai falar. Pois é, mas nem todo mundo abraça a gente desse jeito, né? Às vezes pode ter um abraço que deixa você constrangido, que te traga vergonha. Esse carinho não é um carinho bom, não. Isso você evita. Você conta para a tia, você conta para o seu pai, ou para quem você contaria? Se você ficasse com muita vergonha se alguém fizesse alguma coisa com você, você contaria para quem? Né? Você está estimulando a ele a pensar em alguém. Toque bom faz se sentir bem, seguro, amado, não é segredo, não é segredo. Carinho não é segredo. Carinho bom é feito em público. Né? Carinho não é segredo. E mais, não existe segredo entre eu e você e seu pai. Você não tem segredo com a mamãe. Você não tem segredo para o papai. Né? Toque mal deixa você confuso, te faz sentir vergonha, te assusta, machuca, dá um arrepio estranho. Porque pode ter prazer, né, gente? Dá um arrepio estranho. Partes do corpo que podem ser tocadas e as que não podem. A gente está falando da prevenção aqui, né? A gente mudou lá, está indo para a prevenção. Partes do corpo que não podem ser tocadas, que podem ser e que não podem ser. Pode tocar no seu cabelo, pode tocar na sua mão, pode tocar no seu braço? Pode tocar no seu braço. Pode te dar um abraço sem te apertar muito? Pode, mas pode mexer aqui? Né? Pode botar a mão na pepeca? Não pode. A gente chama isso de partes íntimas. Então, essa parte é íntima, essa parte é íntima, essa parte é íntima. Ninguém mexe aí. Eu vou contar a história de uma moça que eu admiro muito. O filho dela agora fez 16 anos. Mas eu os conheço desde que ele tinha uns 4 para 5 anos. E ela teve um problema no casamento, o marido teve um desvio de conduta bem sexual e ela começou a ficar com medo do marido em relação ao filho. E até ela conseguir organizar tudo para sair da casa com o marido, ela conversava muito comigo. E ela dizia, não, eu alerto ele. Eu falei, mas também você não tem que assustar, né? Você não é para chegar e falar assim, deixa eu te falar, tem pessoas que abusam de crianças, né? Não é assim. Você tem que arrumar uma forma de falar. Aí um dia eu encontrei com ela, ela falou, tem que te contar uma coisa que você vai dar risada. Fui chamada na escola. Falei, é mesmo? O que aconteceu? Ela falou, cara, a professora me chamou e falou, com quem que ele fica quando você trabalha? Ele tem ficado com quem em casa? Com quem que ele brinca? Começou a investigar. Aí a minha amiga falou para ela, fala logo, o que você quer dizer? Ela falou, ai, desculpa, mas está acontecendo alguma coisa de estranho. Porque ele é um menino muito doce, ok. Mas hoje eu fui ajudá-lo a trocar de roupa na hora do judô. Quando eu pus a mão no short dele, ele grudou no short e gritava, larga, 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 ninguém tira minha roupa, só minha mãe, tira a mão do meu. Ele fez um escândalo. Aí ela riu e falou, beleza, tá tudo perfeito demais com ele. Sou eu que o instruo, né? Porque ela dizia para ele, ninguém tira a sua roupa, só a mamãe. Ele já não estava, o pai já não estava mais lá. Então, assim, só quem dá banho em você é a mamãe. Só quem põe a mão no seu bumbum é a mamãe, tá? Só quem põe a mão no seu, sei lá o quê, é a mamãe, tá? Então, diz que o garoto grudava, que a professora puxava para baixo, ele puxava para cima e dizia para ela, apavorado, larga, larga, só minha mãe tira a minha roupa. Né? É mais ou menos isso. Eu achei ótimo. Direito à privacidade. Realmente falar para a criança, olha só, as suas partes íntimas não são para ser tocadas e nem vistas. Então, assim, você pode tomar banho de porta fechada, na hora que você for ao banheiro, você fecha a porta. Né? Aqui com a mamãe faz xixi, você até vê a mamãe sentada no vaso, mas quando você estiver na rua, em algum lugar, você fecha a porta. E se alguém disser que não tem problema não, porque você é criança, você pode dizer assim, tudo bem, mas eu gostaria de fechar a porta, você me dá licença? Né? Você tem direito à privacidade. Porque não é porque, você é criança, é de ser bobo, tira essa calça aí e faz esse xixi. Né? A gente não sabe com quem a gente está lidando. Né? E não existe segredo entre você, a mamãe e o papai. Essa história do segredo, ela é muito, muito séria, porque é um dos ganchos que o abusador usa, né? Que é o segredinho só nosso. Porque tem todas as ameaças, mas tem a parte mais suave, que é a do segredinho. E se você contar o segredo, eu não trago mais pirulito para você. Né? E aí, assim, como é que essa denúncia pode ser feita?
para o Conselho Tutelar. Quem me ajudou com isso foi até a líder do Verbo Amar, a Raquel. Porque, como eu te disse, nesses últimos dias, choveram casos para mim, de informações, e de gente até perguntando, mas como é que faz? Aí eu falei para a Raquel, como é que é feita essa denúncia? Né? E é para o Conselho Tutelar. E ela pode ser feita de forma anônima, e aí você dá o endereço da pessoa. Lembrei de outro caso de ontem, que o vizinho escuta. E perguntou no grupo, o que eu faço? Toda santa noite ele escuta. Uma criança chorando e o adulto, o homem, dizendo assim, relaxa que aí não dói. Então, denuncia. Dá o endereço e denuncia. Se quer manter a sua ideia, se quer se manter anônimo, denuncia por telefone. Dá um Google e você acha o Conselho Tutelar, ele é por regiões, né? Se não, você pode ir até lá, né? Fazer a denúncia. E denuncie, porque é extremamente danoso. E assim, eu acredito, e meu desejo é que você agora fique, não com mania de perseguição, mas um pouco mais esperto. Não só pelas suas crianças, mas pelas crianças que estão em volta de você, né? Você realmente pode estar convivendo com uma criança que é cruelmente abusada. É muito duro, mesmo. E muito injusto, né? Mas é bem feito. A trama para que a coisa aconteça, ela é bem feita. Então, a gente escuta muito, né? Acho que é uma frase verbiana, né? O diabo não brinca de ser diabo, então a gente também não pode brincar de ser crente, filho de Deus, não é assim? Então, a coisa é bem tramada. E aí a gente precisa ficar atento. E ela é muito rápida. Por isso que eu comecei a noite de hoje dizendo, gente, não é uma relação sexual apenas. Pode ser assim. E aí, às vezes eu vejo... às vezes eu acho que eu sou um pouco neurótica com isso mesmo. Porque eu às vezes vejo alguns perigos. Tipo assim, cadê fulano? Ah, ele foi com fulano de tal, o namorado da prima, não sei onde. Gente, não é que vai acontecer. Mas se ele volta cabrunhado, volta estranho e volta triste, minimamente desconfie, né? Desconfie, porque é assim que acontece, né? Eu tinha uma conhecida que deixava rapidamente o filho, muito rapidamente mesmo, tipo para ir rapidinho no supermercado e tal, na casa de uma vizinha, e essa vizinha tinha um filho homem, adulto. E um belo dia a criança, mas eu vou ter que ficar lá, começou a reclamar. Não, eu vou com você, até que ela disse, eu não vou mais lá. E aí a gente desconfiou que pudesse ter alguma coisa. Enfim, nem sei no que deu, mas é um sinal. Então, o objetivo dessa noite, gente, vocês... Não tem palavra, né? Não tem glória a Deus, aleluia. Mas tem um glória a Deus, aleluia, que a gente pode dar com muita força. A gente conta com a graça, né? E o poder de Deus habita dentro de mim, dentro de você, e a gente não precisa ser enganado, né? Porque ele revela a verdade pra gente. Né? Então, é com isso que eu conto. E de novo, a graça nos assiste em todas as coisas. Nos assiste para fazer essa prevenção, tanto com as nossas crianças, quanto com as crianças que estão em volta do vizinho, enfim, ou sobrinhos, né? E caso aconteça, se você tem uma criança nessa situação, a graça também nos assiste, para que a gente possa aconselhar, possa tirá-la até desse ambiente e possa realmente ajudá-la. Tem tratamento, pode ser ajudado. O pedófilo também precisa ser ajudado, embora a gente tenha pavor dele, mas ele é uma pessoa ferida, ou é uma pessoa com um transtorno, ou é uma pessoa muito ferida. As histórias são bem tristes sobre todos os envolvidos. Então, o objetivo era esse alerta. Eu espero que eu tenha conseguido fazer esse alerta com alguma suavidade. Eu confesso que eu estava assim. Aí hoje de tarde eu falei com a Aurinha, Aurinha, eu vou chorar, Ela falou, não, vamos orar. Porque eu chorei esses dias compilando esse assunto para você.
Então é isso, queridos. Eu realmente espero que tenha ficado alerta e que você possa... na verdade, eu gostaria que você não precisasse ajudar ninguém, né? Nessa condição, né? Que isso fosse banido, né? Eu oro muito, eu sempre peço a Deus que... Eu nem sei se é essa oração, mas enfim, eu peço a Ele que blinde as crianças, porque esse é um assunto que mexe muito comigo. Mexe tanto comigo que uma vez uma pessoa falou assim, você foi abusada? Eu falei, não, eu não fui abusada, eu não tenho caso de abuso na minha família, mas é um assunto que mexe muito comigo, né? E, enfim, era esse o objetivo. Espero que de alguma forma eu possa ter contribuído com essas informações para você. Embora o assunto, vocês precisavam ver as carinhas de vocês. Minha mãe está lá assim, ó. É um assunto. Mas sabe o que acontece? O que a gente não conhece, a gente só administra e controla aquilo que a gente conhece. O que a gente não conhece, controla a gente. Então, conhecer isto, conhecer os sinais e ter algumas estratégias. E se você trabalha com crianças, se você entrar no YouTube, tem vários filminhos desse. Tá? Você vai aprender como fazer metáforas, como abordar com metáfora. Metáfora é assim, não é? Tinha um menino e menino de 6 anos. Tinha um menino de 6 anos, isso não é metáfora, isso é ser direto. Metáfora é um lindo coelhinho azul que pulava pela floresta. Isso é metáfora, porque a gente precisa distanciar para o inconsciente dele poder pegar. Tá? É isso, irmãos. Aurinha vai... me perdoe o assunto tão pesado, mas ele está sendo adiado há mais de um ano, muito tempo. A Aurinha vai encerrar orando para que a gente saia mais leve. Amém?